psicanálise. Para quem não sabe, Freud ele foi um psiquiatra e um neurologista, como eu falei para vocês, que atuou no final do século XIX e grande parte do começo, até quase meados do século XX. Ele chegou no cenário da medicina, estudando a mente humana, mas o que impulsionou a fama de Freud, além dos seus estudos, além do seu conhecimento, além de todos os testes psíquicos que ele foi fazendo e as teorias que ele foi desenvolvendo ao longo da sua carreira como médico, neurologista, psiquiatra e depois psicanalista, ele foi muito impulsionado por um movimento artístico, do começo do século XX, que se chama, até hoje se chama surrealismo. Os artistas, como eu disse, os pintores, os eruditos do começo do século XX, querendo sair um pouco do tema religioso nas artes, querendo sair um pouco do tema das guerras que aconteceram, né? A Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, eles buscaram novas alternativas, novas formas de se pensar e fazer as artes. Então, nesse tempo que surgiu o abstracionismo, e não precisa nem anotar isso aí, é só para você saber, é só uma introdução. Surgiu o abstracionismo, surgiu o neoplasticismo, surgiu o surrealismo, o expressionismo, que foram artes que saíram do sagrado, que saíram da sacralidade, pararam de pintar as figuras sagradas, as figuras que a Igreja Romana, vou usar a melhor palavra aqui, a Igreja Romana incentivou os artistas ao longo da Idade Média e da Idade Moderna a pintarem ou a fazer a respeito da arquitetura, a respeito da música, a respeito do teatro, enfim. Então, quando o movimento modernista, sobretudo os surrealistas, eles descobriram os estudos de Freud e falaram, opa, tem aqui alguém que está tentando trazer do inconsciente aquelas informações que a pessoa ela não tem como acessar, ou ela não sabe como acessar, ou ela não tem, assim, como é que eu posso usar a palavra aqui para vocês? Vocês vão ver que sempre que eu falar assim, é porque eu estou querendo gaguejar uma palavra, mas eu estou tentando achar uma substitutiva, um sinônimo para falar. Os artistas, então, surrealistas, eles foram buscar em Freud essa busca no inconsciente para poder reproduzir as suas artes, ok? Então, Freud não ficou famoso do nada, não era só porque ele era um grande psiquiatra, não era só porque ele foi um grande neurologista, e também não só por causa dos seus estudos a respeito da psicanálise, mas tem todo um movimento artístico mundial, tá? Até no Brasil isso aconteceu, sobretudo na Europa, na França, na Academia das Belas Artes e outros países como Itália, Inglaterra, enfim. Muita coisa estava surgindo. O que aconteceu no mundo no século XIX a respeito das artes? O surgimento da fotografia, olha só que interessante, né? Como uma coisa vai fazendo com que outra aconteça. O surgimento da fotografia fez com que os pintores da época, lá no século XIX, 1940, 1950, eles viessem a rever os seus conceitos. Por quê? Antes, o pintor ele era usado para tudo. A pessoa queria uma foto, uma imagem, né, melhor dizendo, da sua família, uma imagem de alguém, uma imagem de si mesmo, um autorretrato, uma imagem da natureza morta, que são as árvores, as montanhas, os rios. Eles chamavam pintor, mas com a chegada, com a invenção da fotografia por um francês chamado Louis Jacques Daguerre,
o cenário mundial em poucos anos, em coisa assim de 10, 20 anos, mudou demais. E aí a galera, o pessoal das artes, pintura, arquitetura, música, teatro, começou a ressignificar através da pintura a forma de enxergar as artes e enxergar o mundo. Esse movimento vai caminhando até a virada do século XIX para o século XX, e aí é que entra então essa busca em Freud para entender os processos psíquicos humanos, para tentar reproduzir artisticamente isso de alguma forma, ok? Então, o movimento surrealista é quem projeta o nosso amigo aí, o Freud. E aí ele já tinha um monte de estudos, e à medida que ele vai ficando mais conhecido, não está carregando não, à medida que ele vai ficando mais conhecido, é ali que está solto. Ele vai ficando mais conhecido, ele vai dando mais ênfase ainda nos seus estudos. E ativou? Não. Tá, não. Pronto. Vamos lá. Liga o outro. Liga ali. O microfone acabou. Não precisa, não vai acabar. Tá bom. É que a bateria do notebook está dizendo que vai acabar, mas ela está ligada. Muito bem. Então, movimento surrealista, tá? Foi um movimento de propulsão dos estudos de Freud, porque eles foram buscar no inconsciente os estudos de Freud. Então, Freud tem dois ensaios a respeito do inconsciente. E eu queria falar com vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu vou trocar o microfone, escrever um pouquinho na lousa ali e falar com vocês. Quando a nossa reunião aqui pelo Google Meet terminar, porque ela tem um tempo de 40 minutos, a gente para uns 5 minutos, depois volta no mesmo link, a gente volta para o segundo tempo, tá bom? Só para eu beber uma água aqui e você também poder ir no banheiro e tal, tá? Então eu vou trocar aqui o microfone. Vocês continuam me ouvindo, né? A primeira, vou apagar aqui, ó, curso de terapia, sejam bem-vindos. Desligou? Muito bem. Estão me ouvindo? Joinha? Não, aí. Estão me ouvindo? O primeiro ensaio do Freud a respeito do inconsciente, a respeito da psique humana, ele classificou a psique humana em três estágios, ok? Então, ele classificou como consciente, está faltando um S aqui, consciente, consciente, pré-consciente, e inconsciente. Para melhor exemplificar esses três estágios aqui, ou essa divisão da psique humana, ele usou a figura do iceberg. Estão me vendo aí, né? Vê se dá para fazer aqui. Aqui tem o mar, foi muito longe? Não. Aí aqui tem aquela montanha de gelo que a gente enxerga acima da água, e embaixo a gente tem o restante do iceberg, lá no mais profundo. Fazer aqui mais escurinho, tem até um azul aqui, viu? Ó. E para Freud, ele pensava da seguinte forma, ó, aqui nessa parte que está fora da água, que não está submersa, então ele passou a chamar de consciente. Consciente é o lugar da mente humana
Freud acreditava ser, ensinou que é o lugar da mente humana em que o ser humano tem conhecimento das coisas, certo? Aquilo que ele lembra, aquilo que ele pensa, as memórias curtas, tudo que ele está vivendo, os cálculos, enfim, tudo que o ser humano consegue lembrar, desenvolver. Por exemplo, a pessoa dorme hoje e tem que acordar amanhã cedo. Essa lembrança de que ele tem que acordar amanhã, ou ela tem que acordar amanhã de manhã, ela está lá no consciente, ela pode ser acessada a qualquer momento, ok? Então, o consciente pode ser acessado pelo ser humano a qualquer momento. E aí essa linha aqui, onde divide o que se vê e o que não se vê, Freud chamou de pré-consciente. Às vezes a gente às vezes a gente lembra da fisionomia da pessoa, mas a gente esquece o nome da pessoa. Por quê? Porque o nome dela está aqui, ó. Eu coloquei aqui em cima para a gente poder ler, mas é esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. Na margem aqui, ó, onde o iceberg ele fica um pouco descoberto e um pouco coberto. Tudo aquilo que a gente tem dificuldade de acessar, mas se forçar a mente a gente consegue acessar, ele está no pré-consciente. Freud acreditava que era assim. Agora, todo o conteúdo que está oculto na nossa mente, todo o conteúdo que a gente não consegue lembrar, ou que muitas vezes a gente acessa através de sonhos, e esse conteúdo ele é embaralhado, ele não faz muito sentido, ou então os nossos medos, os desejos mais vis, aquela coisa mesmo do natural, e depois quando a gente passar a falar da psiquiatria de Jesus, a gente vai falar um pouco disso, ele vai ficar lá dentro, lá no inconsciente. Vou fazer aqui assim, para a gente entender. Ele vai ficar lá no inconsciente. Aqui dentro, os traumas, os medos, os desejos mais pervertidos. Ah, pastor Samuel, professor Samuel, eu não tenho nenhum desejo pervertido na minha mente. Vai conversar sobre isso. Desejos perversos. E não precisa ser de cunho sexual, não, embora exista alguns, tá? Vou dar um exemplo menos ruim aos nossos ouvidos. Alguém fez mal a você, em determinado momento você ficou com vontade de matar aquela pessoa. É um desejo pervertido lá dentro, lá que está lá no seu inconsciente, está lá dentro da figura do iceberg de Freud, aonde a gente não quer nem acessar. Às vezes acessa sem querer. Um gatilho acontece, um sentimento de raiva aflora, um sentimento de ira aflora, e aí a gente vem e tenta colocar para fora esse desejo pervertido. Alguma dúvida até aí? Aproveitem para perguntar. Então, o primeiro ensaio de Freud a respeito da psique humana, vou colocar aqui em cima aqui, psique, ao contrário, estou meio dislexo hoje, psique humana. Ele desenhou então esse primeiro ensaio dessa forma aí, ok? Aí depois, porque esse aqui foi mais ou menos 1900, em 1906 ele faz o segundo ensaio. Ele lança um segundo, e aí ele melhora esses estudos, ele traz de uma forma mais acadêmica, ele melhora e fica ainda mais fácil de entender, e é o que vai dar base a todos os estudos de Freud a respeito de neurose, a respeito de psicose, enfim, todas as coisas que a gente ainda vai ver lá na frente. Você vira só um pouquinho, Radassa.
Só um pouquinho que eu vou vir mais para cá um pouquinho agora. Então, eu vou dividir aqui. Foi? Deixa eu ver aqui. Estou aparecendo aí, Tô. De novo, vou fazer a figura do iceberg. Agora eu vou fazer com azul aqui. E aí, embora a ideia permanecesse do consciente, do pré-consciente e inconsciente, Freud deu outra nomenclatura a esses estágios, tá? E ele colocou assim, ó, lá no consciente, ele colocou esse nome aqui, ó, ego, tá? A bateria está acabando. O quê? Do notebook. Ele deu o nome de ego. Aqui próximo à margem que separa a parte visível do iceberg para a parte invisível, ele deu o nome de superego. E na parte mais profunda, ele deu o nome de id. Então esse é o famoso id, ego e superego de Freud. Tá? Esse aqui é o segundo ensaio de Freud. Pastor, não estou entendendo nada. Como é que eu vou usar isso? Você vai entender. À medida que a gente vai estudando, você vai entender. Tá? Então, dentro aqui do nosso esquema, continua o consciente aqui. Continua aqui o pré-consciente. E continua aqui o inconsciente. E as mesmas coisas que eu disse aqui, ó, os traumas, os medos, os desejos, continuam aqui, ó. Trauma, medo, desejo, sonho, também tem sonho. Sonho, ok? Então, continua aqui dentro, aqui, ó, nessa margem aqui. Tá? É só um pouquinho. Não estou entendendo. Melhorou a bateria. Voltou a funcionar o notebook. Não tem problema, gente. É assim mesmo. Então, aqui no pré-consciente, continua ainda aquela questão. Tem coisa que eu lembro, tem coisa que eu não lembro. E no consciente, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu domino, tudo aquilo que eu tenho lembrança, tudo aquilo que eu quero acessar a qualquer momento e tenho esse acesso. Ok? Agora, as coisas aqui, embora estejam na mesma ótica do primeiro ensaio, no segundo, a forma de se manifestarem é que muda um pouquinho. Quando o ser humano saudável, ele tem um desejo, ele tem uma vontade, presta atenção, esse desejo geralmente surge do inconsciente, porque ele viu alguma coisa, porque essa coisa desenvolveu um gatilho que o levou lá na infância, ou qualquer coisa assim. E aí, por exemplo, eu estou escrevendo agora na lousa. De repente, algum de vocês aí que vai dar um curso, uma palestra, alguma coisa, pensou assim: Samuel está usando o quadro, bem que eu podia comprar o quadro também, colocar e fazer isso aí, trazer de volta isso, certo? O desejo para fazer isso estava lá no inconsciente, mas do inconsciente esse desejo foi pinçado pelo ego, porque o ego é a vontade. O ego quer fazer as coisas, o meu ego quer fazer as coisas, certo? Então ele vai lá no inconsciente e busca
algum material, alguma coisa que me traga lembrança, traga memória, ou faça com que eu use a minha imaginação, de qualquer forma, mais ou menos dessa forma aí, tá? O ego vai lá, a vontade de fazer, vai lá no id e pinça alguma ideia, alguma imaginação, algum pensamento, alguma lembrança, algum sonho, tá? Algum desejo, alguma coisa. E o ego traz para cima, ele pesca aqui e traz para cima. Antes dele fazer, ele passa pelo superego. Ele passa pelo superego, ok? O superego é o juízo. Anote isso se tiver o caderno aí. O superego é o juízo. O superego são as crenças. O superego está ligado às tradições, tá ok? Então o superego é o filtro. Por que eu falei uma pessoa sadia, uma pessoa normal? Porque se a pessoa tiver sofrer de alguma psicopatia, alguma psicose, alguma coisa, é uma pessoa sadia. Mas uma pessoa sadia, ela vai sempre usar o superego para filtrar as coisas. Então, por exemplo, você foi ensinado pelo seu pai e pela sua mãe que você não pode mentir, certo? Independente se é cristão, se não é, seu pai e sua mãe desde pequenininho falou assim, ó, não pode mentir, tem que falar sempre a verdade, e aquela coisa toda. Mas aí você precisou chegar atrasado no serviço. Quer ver? Vou dar um exemplo bem interessante. Porque você foi numa entrevista de um outro serviço. E aí, se você chegar naquele serviço que você já está e falar assim, olha, eu cheguei atrasado hoje porque eu fui na entrevista de um outro trabalho. O que esse patrão vai dizer para você? Vai dizer, então você está mandado embora, vai logo no outro serviço, certo? Então, o ego, ele quer resolver a situação. E ele vai aonde? Ele vai lá no inconsciente, o ego tem essa situação para resolver. Ele vem aqui no id, ele vem no inconsciente e busca alguma memória que você já mentiu, mesmo que seja lá na infância, para trazer, para conversar com o superego, que é a sua moral, que é o seu juízo, porque ele está dizendo, você não pode mentir, sua mãe ensinou que não pode mentir. Então começa essa guerra dentro, essa batalha dentro da sua mente. Entende? Então aí não adianta, aí o ego fala assim, não, vou fazer outra coisa, não vou mentir, vou passar no médico e vou aproveitar que eu estou mesmo com uma dor na coluna aqui, vou fazer um raio-x, vou fazer um exame e vou chegar lá e vou entregar o exame e vou dizer, eu precisei passar, mas mentiu do mesmo jeito. Mas o ego tentou encontrar alguma alternativa que não fosse tão dura para o superego e ele pudesse aceitar. E se você não conseguisse mentir, o que ia acontecer? Essa vontade aqui do ego de mentir, ela é devolvida aqui para o inconsciente, para o id. E aí essa vontade aqui devolvida, a gente chama de recalque. Isso que é recalcar. O pensamento de mentir saiu daqui, porque o ego queria trazer ele à tona, mas o superego, o juízo, não deixou. Aí o ego falou, não dá para fazer, não dá para mentir não dá. Então eu devolvo mais fundo ainda lá no id, no inconsciente, e não resolvi a situação, mas o negócio ficou recalcado. Lá na frente, de novo, um processo vai acontecer através de um sonho, através de uma catarse, eu vou explicar depois o que é, e aí a mente precisa depurar aquilo, a mente precisa de alguma forma ou filtrar ou deletar, e aí a gente vai falar disso para frente. Mas vocês estão entendendo? Sim ou não? Faz joia isso para mim que eu vou entender. Isso. Depois a aula vai ficar gravada, a pessoa vai estar dentro da aula, vai fazer joia, mas não é ao vivo, né? Mas é isso. Um monte de rabisco aqui para a gente entender que a nossa mente ela tem consciente, pré-consciente e inconsciente. Lá no inconsciente, então, está a chave. E é isso que a psicanálise faz. A psicanálise tenta, a partir da fala, a partir da escuta do paciente, ela tenta, a psicanálise, o psicanalista tenta formar um conjunto de ideias. Eu chamo de quebra-cabeça analítico. A gente vai colocando cada pecinha do quebra-cabeça, que aquela pessoa vai dando as pecinhas para nós, e aí no final
de algum tempo ou de muito tempo, a gente vai entendendo todos os processos psíquicos, mentais que essa pessoa tem vivido e tem acontecido no inconsciente dela. Vou dar um exemplo mais clássico ou mais atual para vocês. Hoje eu estava atendendo um paciente. Tá bom, vocês estão ouvindo ainda, né? Hoje eu estava atendendo um paciente e aí ele estava com um monte de problemas e ele queria falar comigo. Na verdade, ele faz sessão comigo a cada 15 dias, tá? E aí eu vou mudar aqui o microfone, quer ver? Ó? Muda aqui, ó, e muda aqui. E aí ele queria marcar para amanhã, porque a sessão era hoje, às 3 da tarde. E para vocês terem ideia, eu faço a sessão com ele num shopping aqui em São João. Um mini shopping chamado Pátio Matozinhos. E aí eu falei, olha, nossa sessão hoje 15 horas no Matozinho, tá certo? Ô pastor, não vai dar, e não sei o quê, vamos marcar para amanhã, aquela coisa toda. Eu falei, amanhã, claro que você quer. Aí ele falou, eu quero 15h30, pode ser? Eu falei, pode ser, amanhã 15h30 eu tenho horário, mas vai ter que ser rapidinho, porque 4h30 eu tenho outro, 16h30 eu tenho outro, então eu vou ter que atender você e já sair rapidamente para atender outro. Daqui a pouco ele falou, não, vai ser hoje mesmo 15 horas. Então tá bom. E aí ele falou assim para mim, eu preciso falar, preciso colocar para fora, eu preciso falar para alguém, e você é meu analista, aquela coisa. E aí fomos para lá. Eu tinha marcado para cortar o cabelo, para ficar bonitinho para vocês e tal. Aí eu liguei para ele e falei que ia atrasar uns 20 minutos. E ele sempre se atrasa, eu é que não me atraso. E aí, nossa, pastor, mas vai atrasar muito? Aquela coisa, eu falei, não, 20 minutos eu estou aí. Aí cheguei lá, era 3:50, nós começamos a conversar, nós não, ele começou a conversar, né? Ele sentou e já começou, nossa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e não sei o que, mas eu estou há 15 dias atrás tentando entender por que ele fica tão bravo quando a esposa dele fala de fazer a festa de aniversário dos 2 meninos que ele tem. A justificativa dele não é desculpa. A justificativa dele é que a festa vai ficar muito cara, é que o menino, um tem 1 ano e o outro tem 5 anos, que o de 1 ano não vai lembrar da festa, e que o de 5 anos não precisa ser uma festa tão cara, tem que ser uma festa na escolinha, que vai ficar menos da metade do valor, aquela coisa toda. E eu perguntei a primeira vez, eu falei, fulano, por que você não gosta de festa de aniversário? Não, eu gosto. Eu só nunca liguei e não sei o que, mas é minha esposa, é isso, aquilo e tal e tal. E depois dos 10 minutos de justificativa dele, eu perguntei de novo, fulano, por que você não gosta de festa de aniversário? Mas eu fiz as 2 perguntas iguais, porque eu já estava pensando numa terceira pergunta. E ele, não, pastor, eu já te falei, não tenho nada contra e tal e tudo, eu só acho bobagem. A gente chama um monte de gente que nem gosta de criança e tudo e tal. Por que parente tem que ir? A avó do menino, a tia do menino, elas podem fazer um bolo ali para ele. E eu tentando entender, esperando ele falar, mas uns 5 minutos a respeito de festa de aniversário. Aí eu olhei para ele e falei, conta para mim, o que aconteceu na sua infância? Qual festa que você esperava seu pai fez? Qual festa que você esperava seus amiguinhos não foram? E contei uma experiência minha de uma festa que, quando eu tinha 10 anos de idade, e nunca tinha festa de aniversário para mim, porque a minha família era pobre, eu tinha mais 4 irmãos, e meu pai e minha mãe trabalhavam duro para poder dar o que a gente precisava, e festa não era o que a gente precisava naquela época, era comida mesmo, e roupa, e casa, essas coisas. A minha avó é que levava um bolinho para cada um dos netos, a mãe da minha mãe levava um bolinho para cada um de nós, não esquecia da gente, mas essa era a festinha que a gente tinha, né? A gente adorava ir na festa dos outros, porque comia bolo, tomava tambaína, aquela coisa toda, mas não tinha festa. Mas quando eu fiz 10 anos de idade, eu peguei o primeiro salário meu e mandei fazer um bolo de 3 quilos, comprei guaraná, comprei bala de coco, o que mais? Mandei fazer brigadeiro, aquela coisa toda, lembrancinha, não tinha sacolinha surpresa ainda, mas dava tipo bem casado, só que diferente, que era
para as crianças, aquela coisa toda. E marquei no sábado e chamei todo mundo da igreja, chamei todo mundo da escola, todo mundo da rua, aquela coisa toda. E a festa estava marcada para 5 horas da tarde, eu contando para ele. A festa estava marcada para 5 horas da tarde, mas 3h30 começou a chover. E chuva, e deu 5 horas, 5h30, 6 horas, 7 da noite, nada de parar a chuva. A minha avó é que umas 5h30, debaixo de uma sombrinha, em sopa, toda molhada, tadinha. Ela chegou lá, ai meu netinho, eu vim trazer um presentinho para vocês. Só tinha eu, os meus irmãos, o meu pai, minha mãe e a minha avó na festinha. Glória a Deus. Aí eu aprendi que melhor do que a festa são os convidados, né? Foi um jeito ruim de aprender. E aí, à medida que eu fui contando a história para ele, e eu contei com um pouco mais de emoção do que eu contei para vocês aqui, o olho dele foi enchendo de lágrimas assim, e ele foi querendo segurar. Eu falei, por que você não chama? A gente vai aprendendo. Eu vou chamar isso, vocês guardem o que eu estou falando. Isso se chama manipulação do bem. A gente vai aprendendo isso, né? Vai usando a retórica para poder chegar onde a gente quer. É um dom que Deus deu, não é que a gente está manipulando ninguém, por isso que eu chamo de bem. E aí eu olhei no olho dele e eu vi que estava aguado, eu falei assim, conta para mim, por que você não gosta de festa? Não é porque vai gastar, não é porque gente que não gosta das suas crianças vão comer na festa, não é porque é um momento que passa rapidinho. Aí ele falou assim, não é porque eu nunca tive festa de aniversário. É porque as justificativas que meu pai e minha mãe usavam eram essas aí. Eram essas que o pessoal vai vir, vai comer, vai encher a barriga e vai embora. O pessoal vai vir, não vai trazer nenhum presente. Eu nunca vi ele o ano todo. Mas aí na festa ele vem me dar um abraço, acha aquilo uma falsidade danada. Aí eu comecei a conversar com ele, vamos lá. Falei, olha, a sua esposa, ela não tem culpa das coisas que você passou, dos traumas que você viveu. E ela viveu numa família onde todos os anos as pessoas comemoravam o aniversário dela, diferente de você. E agora você está querendo que ela viva ou reviva com você uma tristeza que você viveu. E ao invés de você aproveitar que ela é assim, que ela é festeira, que ela teve uma infância onde os seus pais, seus avós se alegravam na festa de aniversário, até gente que não devia estar se alegravam na festa dela, você está querendo privar ela disso, só que ela não é você. E ela não tem culpa do que os seus pais fizeram com você. E está na hora também de você perdoar os seus pais por aquilo que eles não fizeram para você, porque na verdade a sua mágoa é porque eles não fizeram podendo fazer. Aí pronto, aí despecou mais ainda, né? Mas esse é o poder que a psicanálise tem. É nesses lugares que a gente consegue chegar. Esse acesso que nós temos, não porque conhecemos ou porque sabemos a respeito da mente humana, porque a gente não sabe nem da nossa. Mas à medida em que a pessoa vai falando, ela vai nos comunicando e vai dando todo o material, todo o conteúdo, essa é a palavra, não ATI. Aquilo que está oculto na mente humana a gente chama de conteúdo. A gente vai recebendo esse conteúdo, vai anotando, vai montando ali o que eu chamei de quebra-cabeça analítico, e aí nós vamos conhecendo o nosso paciente. Também não é certo chamar de paciente, mas depois a gente fala disso. A gente vai conhecendo o nosso paciente, a gente vai ajudando ele a vencer os traumas, os medos, vai ajudando ele ou ela a conseguir os seus objetivos. Tá? Eu tenho pacientes, ontem mesmo eu vi um deles numa outra cidade aqui que nós fomos para comer um lanche, chegamos lá, o lanche já tinha acabado, mas enfim, rodamos quase 30 quilômetros para ir, 30 para voltar para comer o lanche, e chegou lá, não tinha lanche, né? Aí o que aconteceu com os meus filhos? Eles foram recalcados, porque o ego deles quis comer lanche em outra cidade. E aí a gente entrou todo mundo em 2 carros e nós fomos. Só que e o superego disse, pode comer lanche em outra cidade, não tem problema nenhum. De repente lá vai ser até mais gostoso do que em São João. Só que aí quando chegou lá em Coroas, na cidade de Coronel Xavier Chaves, que tem esse apelido de Coroas, o lanche tinha acabado. O dono da barraca falou assim, rapaz, acabou tudo, está vendendo tudo.
Aí eles tiveram que recalcar aquele desejo, né? Tiveram que recalcar o desejo e voltar todo mundo bicuda, a Radassa está rindo aqui porque ela estava bicuda também. E aí, bicudo, chegaram numa lanchonete em São João, a primeira que tinha, quase a primeira que tinha na avenida, que chama Búfalo, que o pastor Amaury já comeu lá também, certa vez. O pastor Marlon já deve ter comido lá, eu acho que o Emerson também já comeu lá, enfim, então uma porção de gente já comeu lá. E aí, esse cara com a cara amarrada até o lanche chegar. Por quê? Porque tiveram que recalcar um desejo. Mesmo um desejo que o superego disse, pode comer o lanchinho, não tem problema nenhum, está liberado, pode comer. O desejo foi pensado pelo ego, foi trazido para o superego deu o ok, falou, pode comer, mas quando foi comer, alguma coisa aconteceu e não pôde comer. Então houve um recalque e de alguns minutos, né, um tempinho pequeno, até que eles pudessem comer o lanche. Mesmo depois que eles comeram um lanche maravilhoso, delicioso, ainda tinha gente comigo lá dos 7 ou 8 estavam comigo, que estavam bicudos ainda porque tiveram que esperar. Entendeu? Isso é psicanálise pura. Isso é psicanálise pura. Agora, voltando lá no assunto da moça que tinha que ou contar a verdade a respeito de que tinha faltado do serviço ou chegado atrasado do serviço por causa de outra entrevista, ou então tinha que mentir. O superego dela não deixou ela mentir. Aquele desejo de mentir foi recalcado. Mas como que ela resolveu a questão junto à sua empresa que ela estava trabalhando naquele momento? Se você fosse psicanalista dessa moça, dessa mulher, e ela ligasse para você antes de chegar lá no departamento, no RH, lá para justificar o seu atraso, o que você falaria para ela? Qual seria o seu conselho para essa moça? E a gente vai terminar essa primeira aula aí. Aumentar o volume. Sim. Depois eu falo para você, Dudu. Eu escrevo aqui. Vamos, liberem os microfones aí e falem comigo. Aumenta para você ouvir no computador. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Estão balançando a cabeça, estão me ouvindo. Eu tô aqui e estou aqui. Por isso que eu fico olhando baixo aqui. Na verdade, o vídeo está aqui e o som está aqui nesse outro. Fale mais alto um pouquinho na cara. Quem mais? Tá. Vamos pensar na seguinte coisa, André. Você falou que o erro foi dela ter marcado a entrevista no horário do trabalho, mas isso é entrevista da empresa que ela está procurando, eles marcaram o horário, não tem nada a ver
com a decisão dela. Como é que faz aí? Porque aí é uma coisa que não está na mão dela. Se ela pudesse, eu penso que se ela pudesse escolher um horário de entrevista, ela ia escolher um horário que não fosse o do trabalho dela. Mas aí, de repente, a empresa ligou, falou, você é fulano de tal? Eu queria que você viesse aqui amanhã para a gente fazer uma entrevista com você e tal. Você tem como? E ela sabe, se ela falar não tenho como, a vaga já era. Aí ela tem que tomar uma decisão de atrasar. Por exemplo, a entrevista foi 8 da manhã, ela entra 8 da manhã. E aí ela ficou lá até 10 horas, mas depois voltou a trabalhar, certo? Mas ela queria que fosse em outro horário. Ela queria que fosse em outra ocasião. Só que não está na mão dela decidir isso. Aí ela precisou atrasar, porque ela quer muito aquele outro trabalho. Quer ver? Vou colocar outras situações. É o dobro do valor, é o sonho do salário, é o sonho da vida dela, é a vaga que ela está querendo, mas ela não quer perder isso também. Então ela chega 10 horas da manhã, no que ela teria que entrar 8, e ela tem duas alternativas. Mentir que ela está fazendo outra coisa, ou contar a verdade. E ela ligou para você. Andy, o que eu faço? Conto a verdade ou minto? Mas isso o supervisor falou, mas você vai te atrasar por quê? Qual é a justificativa? É pessoal? Quem mais quer falar alguma coisa? Quem mais? Vamos, não precisa brigar com vocês não, para vocês falarem, vamos lá. Mais alguém? Senão eu vou chamar pelo nome. Pastor. Oi, Raquel. Então, eu aconselharia ela falar que ela tinha um compromisso pessoal importante mais cedo, mas acabou que teve uma atraso lá e ela não poderia sair a tempo. Mas era um compromisso pessoal importante que ela não podia também deixar de resolver. Ela não é obrigada a falar que estava em uma entrevista e nem inventar uma outra mentira qualquer. Mas é algo pessoal dela. Tá, joia. Vamos fazer agora mais um exercício, daí a gente vai terminar a nossa aula. Digamos que ela faça isso, que ela pegue, ela não precisa, ninguém é obrigado a contar o que vai fazer na sua vida pessoal, mas de 8 da manhã em diante ela tem um compromisso de trabalho com aquela empresa. E pode ser que de repente ela nunca chegou atrasada, é a primeira vez, e aí, como eu disse, o supervisor, o RH, pediu contas, né, pediu satisfação de onde ela estava. Eu já trabalhei em empresa que eu tinha que justificar a minha falta. Eu podia colocar lá, olha, faltei, eu cheguei atrasado por motivos pessoais, mas a gente sabe que nenhum dono de empresa, nenhum supervisor de empresa gosta de ouvir essa resposta. E aí, por exemplo, quando chega um tempo de corte, eles vão procurar na ficha dessas pessoas que justificaram dizendo que tinha motivo pessoal. Isso é um dos critérios também para mandar embora. Então, assim, a primeira coisa como analista a gente precisa entender que a gente tem que, não é que não pode, sobretudo terapeuta cristão, a gente não pode confundir a terapia com o aconselhamento, certo? Toda decisão que um paciente da gente for tomar, essa decisão é de responsabilidade dele ou dela.
não é minha, não é sua, tá bom? Então, eu quando vou começar uma sessão de análise com pacientes novos, eu tenho gente aqui que já fez análise comigo, sabe disso. Eu jamais falo assim, olha, eu vou te aconselhar em tudo que você precisar saber. Não estou dizendo que vocês façam isso, tá? Estou dando um exemplo meu. Eu vou te aconselhar em tudo e o que você precisar, você pode ligar para mim. Não. Na psicanálise é cada cabeça sua sentença. O paciente, a gente está ali tentando ajudar, tentando fazer as perguntas certas, tentando fazer ele entender os processos psíquicos da mente dele mesmo, mas a responsabilidade de tudo que ele fizer é dele, ok? Você pode falar, como a gente falou, ó, você tem 2 caminhos, você pode mentir, você pode contar a verdade, você tem um terceiro, dizer que você estava num momento pessoal, você não quer falar disso, e a decisão quem vai tomar é o paciente. Agora, na psicanálise cristã, a gente vai colocar um ingrediente que no começo a Andy colocou, assim, agora você sabe que Jesus ensinou que não deve mentir. Aí a pessoa vai dizer, mas se eu não mentir, eu vou perder o serviço. Então você tem que acreditar que você pode perder esse serviço e Cristo te dá o outro ainda. Mas a decisão é da pessoa, não é a gente que faz a pessoa chegar a uma conclusão, é ela que chega, tá bom? A gente vai aprender em outras aulas a respeito do insight. A gente vai ajudando, vai fazendo as perguntas corretas a respeito dos processos psíquicos daquela pessoa, mas a decisão é sempre daquela pessoa, tá bom? Nunca a gente vai de alguma forma influenciar a decisão da pessoa. A gente pode citar a Bíblia, citar Freud, qualquer outro pensador da psicanálise, falar sobre Jesus, mas a decisão é dela, tá bom? Fala na cara, levantou a mão, fala. Liga o microfone, isso. Na aula para a gente falar de pastor Samuel, professor Samuel, Tanto faz, Samuel, professor Samuel, pastor Samuel. Só vamos chamar de tio, tá bom? Igual as crianças fazem aqui na escola, que daí fica ruim. Tá? Essa questão que eu tinha falado de passar a bola, eu preciso das ferramentas certas para poder resolver a situação, né, com o paciente. Eu não posso somente jogar ele, tipo assim, ele está procurando ajuda e eu simplesmente falo, não, assim, eu tenho que ter toda essa documentação, só que em tempo hábil, né, não pode ser essa resolução para ele chegar à conclusão dele a tempo. É um outro assunto que é polêmico, tá? Se a decisão é da pessoa, se a responsabilidade é da pessoa e não der tempo de você ajudar, essa verdade continua sendo verdade, tá bom? Senão uma pessoa ela vai fazer alguma coisa muito drástica com relação a si mesma, e você vai ficar se culpando, e não tem nada a ver. Cada cabeça, sua sentença, tá bom? Então, assim, eu já atendi pessoas que não deu tempo de fazer a pergunta certa, de conversar, de fazer análise, e aí, assim, a culpa não é minha. Eu vou me esforçar, eu vou tentar ajudar da melhor forma possível, mas nada que aconteça com aquela pessoa é culpa minha. E depois a gente vai falar mais a respeito disso. Se a pessoa estiver num estado muito severo de depressão, ansiedade, essa coisa toda, a ponto de que a gente entenda que ela precisa de ajuda médica especializada, no caso de um psiquiatra, um neurologista, a gente vai tratar de encaminhar e tentar ajudar a fazer o que a gente chama de acolhimento. Mas a responsabilidade não é nossa. Já imaginou se todo cirurgião ele ficasse preocupado, não posso ir embora agora na hora do meu descanso porque tem mais uma cirurgia para fazer. Ele não descansa e vai acabar errando na outra cirurgia e vai ser o responsável indiretamente pelo prejuízo de alguém, para não dizer outra coisa. Entendeu? Então, a responsabilidade é sempre da pessoa. O que nós vamos fazer? Vamos dar o nosso melhor para ajudar essa pessoa. O que passar disso é a pessoa que vai ser responsável, já é responsável por ela mesma, tá bom? Coloque lá no grupo depois as dúvidas de vocês, eu vou responder todas elas
durante a semana, tá bom? Vou colocar alguns vídeos para você, quando você tiver tempo, poder assistir. Vídeos curtos que vão trazer situações da psicanálise. Vou compartilhar com vocês também 500 perguntas de psicanálise para vocês darem uma olhada, estudar e já irem se familiarizando com isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa introdução, tá? Eu vou passar também os slides para vocês, tudo direitinho. É que hoje foi tudo muito corrido. E não porque eu não me preparei, não é por causa disso, não. É porque eu de manhã já fui acionado para dar aula, substituindo um professor amigo meu, e aí a diretora me deu a resposta a respeito de poder usar a sala aqui, e aí teve que ir atrás de equipamento e montar as coisas. Estou aprendendo a usar tudo ainda, mas ao longo desse mês aí eu vou ficar craque, desligo aqui, ligo ali, falo, vou lá na lousa, vou fazendo, mas eu acho que foi dinâmico, acredito que deu para pegar aí o primeiro conceito aí, que são os 2 ensaios de Freud, deu para fazer algumas perguntas, entender algumas coisas. Vocês já estão vivendo psicanálise, tá bom? Agora, um conselho desse professor aqui, desse pastor: não chega lá na sua casa analisando o seu marido, a sua esposa, o seu pastor, a sua amiga, o seu amigo. Faz isso agora não, depois você faz, tá bom? Fica tranquila, relaxa. Tá bom? Aí começa a olhar todo mundo, é cansativo, gente. As pessoas perguntam para mim: Samuel, mas você fica analisando as pessoas o tempo todo? Eu falei: não fico não. Só quando eu quero. Quando eu quero, eu ligo, eu instalo a mão e falo assim: agora eu preciso analisar. E aí eu saio analisando. Tá? Agora, por exemplo, eu estou dando aula para vocês e não estou analisando ninguém, porque não precisa. Não é esse o foco. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Tá? Uma boa noite de descanso. Eu espero que vocês aprendam mais agora descansando do que durante a aula, porque a gente vai assimilando o conteúdo no descanso. Você vai lá, treina e descansa, o músculo cresce. A gente treina o cérebro, a gente descansa, o músculo cresce, o músculo do cérebro. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Dudu, Jorge e todo mundo aí que está me escrevendo, tá? Um beijo no coração.